A gente está numa fase em que tudo hoje em dia é julgamento, é acusação, é apontar dedo, é um monte de coisa. Pessoal, vou falar para vocês com honestidade. A mesma coisa que eu falei. Eu não acho que o cara tenha chorado e tenha sentido à toa. Eu acho que pegou em cheio no cara e isso machucou e magoou o cara, porque ele deve ter familiares, ele deve ter parentes, ele pode ter pessoas que passaram por situações, pessoas que podem ter morrido, pessoas que podem ter passado por muitas coisas. Ele próprio falou sobre depois o fato do país dele, a situação como tá, como um todo, e quanto isso machuca o jogador de futebol. A gente entende isso. Nós, como brasileiros, o que é um país que também tem uma série de problemas, a gente também passa por uma série de questões, a gente também muitas vezes sente na pele os impactos de questões políticas, de desigualdade social, de doenças, de criminalidade. A gente sente isso na pele. Isso é uma coisa que acaba machucando muito. Mas o brasileiro tem uma característica muito diferente de outros países. E eu digo isso porque, principalmente morando fora do país, você começa a perceber que, se você fala do Brasil, o brasileiro ele escuta e começa a reclamar mais ainda do Brasil. Quando você fala dos outros países para pessoas de outras nacionalidades, elas tendem a se ofender com o que você fala relacionado àquilo. Eu estou contando isso para vocês para mostrar para vocês que, mesmo que ele não tivesse falado alguma coisa relacionada à fome ou a questão a isso, se você xingasse ele, ou se você xinga o argentino, ou se você fala com qualquer cara de outra nacionalidade, isso acaba tendo uma conotação ofensiva muito maior do que se você chamar um cara de reclamar do Brasil ou fazer alguma ofensa para o brasileiro. O brasileiro lida com os problemas do Brasil de uma forma muito diferente. A gente não toma aquilo como pessoal, a gente toma como realmente está uma merda. O Brasil não tá bom, os políticos isso, os políticos aquilo, a conversa flui assim. Se você vai falar com um cara de outro país aqui na Europa, América do Sul, você vai falar com um americano, cara, isso toma uma conotação ofensiva que o cara leva para honra. E isso pode não só ter tido isso, como eu falei, pode ter tido uma nuance familiar, pode ter uma nuance de uma perda pessoal que ele teve, de amigos. Ele é um jogador de futebol, mas ele com certeza saiu de um contexto muito negativo, de uma realidade muito nociva. Por isso o jogador, muita gente falou assim, mas por que que ele sentiu tanto isso? Estou tentando explicar para quem não entende. Tem muita gente aqui de mais variadas níveis de informação, etc. A Venezuela, repito, inclusive, minha esposa tem amigo venezuelano que tem parentes lá e tudo. Gente, é uma situação, sim, muito triste o que passa na Venezuela, tá? Muito triste mesmo. Não é fácil. As pessoas passam por situações extremamente desafiadoras. É uma situação muito, muito, muito triste. E o que aconteceu do Bobadilha com o Navarro, mesmo que apurado, que ele peça desculpas ou que não tenha sido exatamente isso, o simples fato de emergir esse assunto já é triste para o São Paulo. Como eu falo para vocês, o São Paulo não tem paz. Ou é por lesão, ou é alguma coisa que ofusca a vitória, é uma questão de vergonha. Aí agora já tem um monte de gente atacando, fazendo um monte de coisa. Eu prefiro, antes de fazer um pré-julgamento, esperar a fala do Bobadilha. Não sei o que ele vai falar, não tenho ideia, não acho que se ele tenha falado, mesmo que o cara tenha feito antes, justifique, não tem justificativa. E acho que o São Paulo tem que ter uma postura exemplar no caso. Postura exemplar é o quê? Punir o Bobadilha e fazer uma campanha, uma ação que mostre que não existe esse tipo de conivência com qualquer tipo de xenofobia, conduta do São Paulo como instituição com relação à nacionalidade venezuelana, com relação a essas coisas, até porque o São Paulo é um clube com multinacionalidades. O São Paulo tem português, o São Paulo tem argentino, o São Paulo tem equatoriano, o São Paulo tem paraguaio, o São Paulo tem venezuelano, o São Paulo tem multinacionalidades no seu plantel, o São Paulo tem jogadores de todas as nacionalidades possíveis. A gente estava lá, a gente muitas vezes brinca até um Mkhitaryan, que vai jogar a final da Champions, armênio, já teve passagem pelo São Paulo. O São Paulo tem uma série de nacionalidades ao longo de sua história, de jogadores que passaram, de atletas que participaram, técnicos. A gente precisa manter sempre uma linha muito grande. Muita gente fica com uma rivalidade muito grande com os argentinos. O São Paulo hoje é feito de muitos jogadores argentinos.
A gente entrar nesse aspecto, a gente começar a entrar nessa, é um negócio muito negativo. O Ibali, senegalês, sabe? A gente começa. A gente tem o Fazal, a gente teve o Etienne Clovis, a gente tem muitos jogadores. Tem o Cotito, que é peruano. Cara, assim, na base, tem muita gente de tudo quanto é lugar. Não existe isso de discriminar. Em Portugal, que é um país que hoje eu tô aqui presente e vejo, eu, graças a Deus, com os meus filhos, tive pouquíssimas e leves questões relacionadas à xenofobia, mas a xenofobia existe. A xenofobia, muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas sofrem com isso. Nós não gostamos, não é agradável, não é uma coisa boa, é revoltante, principalmente pela impotência, porque se você reage, você vai reagir como? Com violência? Aí você é pior, você só piora o seu caso, você acaba gerando um monte de coisa. A xenofobia não é uma coisa simples. Tem muita gente falando assim, ah, mas que frescura, dentro do campo pode tudo. Não, não pode. Não pode, não. Racismo, ofensa. Outro dia a gente fez um vídeo aqui que muita gente ainda achou que a gente estava errado quando eu falei. E eu não estou errado. Com certeza, quem está errado é quem pensa assim, que você tem direito de ofender, xingar, adjetivar, esculhambar, ofender, brigar, fazer um monte de coisa com jogadores, porque ele ganha muito. Ele joga para o São Paulo, se ele foi mal, eu tenho direito de xingar ele, falar o que eu quiser. Não, não tem. Do mesmo jeito que nenhum jogador tem o direito de ofender o outro atleta. Lembre do Zidane, na final da Copa contra a Itália. Teve lá o caso do Materazzi, que também relacionado a ofensas à família, que também mexeram com o Zidane reagiu dando uma cabeçada no cara. Reagiu dando com golpes de violência. Se o Navarro ontem tivesse chegado e sentado a porrada no Bobadilha, ia ter uma guerra campal ontem, sem precedentes. Ia ter sido muito pior. O cara reagiu chorando porque deve ter machucado mesmo, magoado o cara. Então, de novo, vamos esperar a apuração dos fatos. Bobadilha deve se apresentar para prestar depoimento e, com base no depoimento dele, dependendo do que ele falar e das coisas como acontecerem, o São Paulo tem que ter uma postura absolutamente exemplar, educativa, que puxe. Se o São Paulo é um dos times que encampam as campanhas contra racismo, o São Paulo tem que encampar também situações e ações que sejam exemplo no mundo do futebol. E o São Paulo vai ter que punir o Bobadilha. Não acho que seja caso de rescisão de contrato. Eu acho que é uma questão de multa, punição, e inclusive fazer ele fazer uma série de ações que mostrem arrependimento, que envolvam o respeito ao povo venezuelano e com a marca São Paulo engajando o assunto para trazer uma luz positiva para essa questão, porque isso, inclusive, pode ser exemplo para que não aconteça mais, para que a gente não fique falando, eu vejo muita gente falando, porque tem um argentino não sei o quê, porque o outro lá, o Edinaldo estava lá como presidente da CBF, as pessoas assim, né, porque esse boliviano, não sei o quê. Gente, isso é crime, isso é xenofobia. Isso não é uma conduta aceitável. Ah, mas eu tô só no Zap, eu tô falando, não existe chamar mexer com cor de pele do cara no seu WhatsApp. Não existe ser xenofóbico e cometer crime no WhatsApp. Ah, mas aqui eu posso fazer isso. Não, você não pode, não. Você não pode, não. Ah, que chato falar sobre esse assunto. Isso é real, aconteceu no jogo do São Paulo. Como é que a gente não vai falar? A gente tem que abordar esse assunto com maturidade, de forma adulta, a gente tem que lidar com esse assunto de uma forma muito reta e uma forma rija, como é obrigatório você fazer quando se trata de assuntos. Não faz curva quando você trata de assuntos que correspondem a separatismo, desigualdades, quando você acaba transformando questões humanitárias, inclusive, mexe, inclusive, na minha opinião, numa questão que acaba envolvendo até uma questão humanitária e acaba prejudicando brutalmente o próprio jogador. Ele acabou sentindo, ele foi na polícia para fazer essas coisas, mas se tem uma história por trás, se tem uma questão da Venezuela, a gente está falando de um jogador paraguaio, sabe? Não é nem um jogador brasileiro fazendo isso. Não importa a nacionalidade da onde parta e não importa a nacionalidade de onde receba. Importa que a xenofobia ela dói para todo mundo. Eu conheço muitos brasileiros que foram embora por conta de xenofobia com filhos aqui em Portugal, passaram por questões muito duras, passam por situações muito difíceis e complexas. Estados Unidos, quantas pessoas não passam por esse mesmo caso de xenofobia, das pessoas que vêm, que são emigrantes, o quanto passa por diversas situações
e vivem essa situação nociva todo o tempo. Então, eu digo para vocês, não é permissivo, não dá para ser permissivo, não dá para ser admissível, não é admissível, não é uma coisa para relevar, não é uma coisa para contemporizar, mas antes das conclusões, os fatos têm que ser apurados. O Zubeldia teve essa reação dele. Eu também vou dar a margem, a benefício da dúvida para o Zubeldia, porque eu não tenho como dizer que ele sabia e estava acobertando, nem tem como dizer que ele estava fazendo uma estratégia de ofuscar o problema para tirar um pouco do holofote disso. É, eu não vou ficar fazendo acusações aqui, porque eu acho que isso é uma coisa muito negativa. Eu vi muita gente falando, o Zubeldia, ele estava sendo insensível ao assunto. Eu vi até um repórter, acho que na coletiva, se eu não ouvi mal, e não quero errar nessa hora também, mas, Zubeldia, a gente tem assuntos mais importantes que falar disso. O Zubeldia falou, mas cara, eu não estou sabendo desse assunto, eu não tenho como comentar esse assunto, porque eu não tenho informação sobre isso. Então, neste ponto, ele foi. Direto, ele informou relacionado ao assunto. Então, se ele não sabia, se ele não estava informado, ou se ele não tinha conhecimento da profundidade do assunto, saiu lá do vestiário, saiu da sala dele e foi direto para a coletiva de imprensa para falar, faltou assessoria do São Paulo de chegar nos Zubeldia e falar: Zubeldia, olha só, aconteceu um caso lá em cima, tá rolando um clima complicado por conta de uma acusação, um negócio pesado, a gente precisa dar uma palavra aqui, a gente precisa é, minimamente fazer um posicionamento de que a gente vai, sei lá, fazer como eu falei aqui, ó. Antes de qualquer posicionamento oficial do clube, faremos uma apuração concreta sobre os fatos e então, junto com o jogador Bobadilha e internamente, decidiremos quais são os próximos passos a agir. Era o que eu faria como gestor, tá? E daria respaldo e orientação para o Zubeldia para ele chegar na coletiva de imprensa e aí o Zubeldia não falaria sobre esse assunto. O Zubeldia fala assim, ó, o clube já se posicionou e eu vou falar sobre a partida. Esse seria o mundo ideal, tá? Essa é a forma como eu entendo que deveria ter acontecido ontem, na hora do São Paulo fazer todos os procedimentos pós-jogo, etc. Os jogadores depois falaram, o Rafael falou, cara, eu não vi, acho difícil opinar. Eu não ouvi, eu não participei, eu não estava nem perto. Assim, a gente vai ver o que vai acontecer. E o Sabino falou: olha, eu também não ouvi, esse cara estava falando tudo em espanhol, não entendi nada. Mas eu disse para ele jogar pela família, eu disse para ele focar nos amigos, nas pessoas que amam ele, para ele finalizar o jogo pelos colegas dele de trabalho e depois que fosse apurado da melhor forma possível o ocorrido e nas instâncias corretas. Foi muito bem o Sabino, tá? Sabino foi muito bem mesmo em todos os aspectos. E o Ferrarese também apoiou. Não sei como vai ficar o clima pro Bobadilha, se realmente ele falou isso como ele fez, mas o Bobadilha vai ter que acabar virando uma bandeira é, negativa e depois positiva se ele conseguir tomar as atitudes corretas e as ações adequadas para poder responder pelo que fez, se fez mesmo, e tomar algum tipo de iniciativa, fazer alguma ação positiva. E eu acho que o São Paulo também tem que se engajar nisso, junto, principalmente por ter um jogador, e se não tivesse também deveria fazer. Com relação às questões das nacionalidades, de novo, São Paulo é um clube de multinacionalidades, e mesmo que não fosse, deveria se manter o respeito relacionado a isso. Eu vejo muito pouco brasileiro falando sobre isso aqui de venezuelano, essas coisas de brincadeira, até porque o brasileiro sabe o quanto é dolorido essa questão de fome, desigualdade, das pessoas não terem nada, da sofrimento das populações. É muito difícil o brasileiro mexer com esse tipo de tema que é delicadíssimo, né? É muito mais complicado para nós, porque a gente sabe o quanto isso é sofrido, é doloroso, é triste. E me surpreende o Paraguai, né? Um jogador paraguaio também está envolvido nisso.